Gênesis 31. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Léia e disse ao marido: Dê-me filhos, senão, eu morro. Gênesis 32. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: Você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Gênesis capítulo 30 versículo 3. Então Raquel disse: Aqui está a minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Gênesis capítulo 30 versículo 4. Assim, Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Gênesis capítulo 30 versículo 5. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Gênesis capítulo 30 versículo 6. Então Raquel disse: Este menino vai se chamar Dan porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Gênesis capítulo 30 versículo 7. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Gênesis capítulo 30 versículo 8. Aí Raquel disse: O nome deste menino será Naftali porque lutei muito contra minha irmã e venci. Gênesis capítulo 30 versículo 9. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. Gênesis capítulo 30 versículo 10. E Zilpa deu a Jacó um filho. Gênesis capítulo 30 versículo 11. Então Leia disse: Que sorte! Este menino vai se chamar Gade. Gênesis capítulo 30 versículo 12. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. Gênesis capítulo 30 versículo 13. E Leia disse: Como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso o menino se chamará Aser. Gênesis capítulo 30 versículo 14. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: Por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Gênesis capítulo 30 versículo 15. Leia respondeu: Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras, e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. Gênesis capítulo 30 versículo 16. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: Esta noite você vai dormir comigo porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite Jacó teve relações com ela. Gênesis capítulo 30 versículo 17. Deus ouviu a oração de Leia, e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Gênesis capítulo 30 versículo 18. Então Leia disse: Este menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Gênesis capítulo 30 versículo 19. Depois Leia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. Gênesis capítulo 30 versículo 20. E disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Gênesis capítulo 30 versículo 21. Por último Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Diná. Gênesis capítulo 30 versículo 22. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Gênesis capítulo 30 versículo 23. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus não deixou que o continuasse envergonhada por não ter filhos. Gênesis capítulo 30 versículo 24. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs nele o nome de José. Gênesis capítulo 30 versículo 25. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra. Gênesis capítulo 30 versículo 26. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu o tenho servido. Gênesis capítulo 30 versículo 27. Labão respondeu: Fique comigo, pois por meio de você o Senhor está me abençoando. Gênesis capítulo 30 versículo 28. Diga quanto quer ganhar, que eu pagarei.
Gênesis capítulo 30 versículo 29. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Gênesis capítulo 30 versículo 30. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Gênesis capítulo 30 versículo 31. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: Não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer. Gênesis capítulo 30 versículo 32. Hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. Gênesis capítulo 30 versículo 33. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Gênesis capítulo 30 versículo 34. Labão concordou, dizendo: Está bem. Aceito a sua proposta. Gênesis capítulo 30 versículo 35. Mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas ou que tinham algum branco e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles. Gênesis capítulo 30 versículo 36. E se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Gênesis capítulo 30 versículo 37. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Gênesis capítulo 30 versículo 38. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. Gênesis capítulo 30 versículo 39. E, como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Gênesis capítulo 30 versículo 40. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Gênesis capítulo 30 versículo 41. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Gênesis capítulo 30 versículo 42. Mas na frente dos animais fracos Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes ficavam para Jacó. Gênesis capítulo 30 versículo 43. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelôs e jumentos.